Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso da tecnologia dos drones na educação. O interessante é que é uma tecnologia que a gente conseguiu descobrir que existe um encantamento muito grande entre as crianças, né, e os adultos também. E a gente parte do princípio que o drone não é só diversão. O drone também ele incorpora uma série de tecnologias que podem trazer muito benefício em sala de aula, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Vieira. Eu sou de Londrina, mas estou em Curitiba. A gente criou esse projeto há coisa de 2 anos atrás e ele só tem crescido e evoluído em várias direções e cada vez mais a gente consegue abranger o maior número de pré-adolescentes, crianças, né, com essa tecnologia dos drones. Bom, vou falar um pouco sobre a evolução da educação. Isso é importante porque a gente trabalha com uma questão de que as crianças hoje não são como as de antigamente, né? A gente tem uma questão de que no começo era o lúdico, depois a partir daí foi com imagens, com fotografias, com textos, e isso foi evoluindo de uma forma muito rápida, né? Se a gente pensar bem na nossa evolução educacional e da transmissão do conhecimento, foi muito rápido. E cada vez esse conhecimento tem se tornado exponencial, né? A gente pode assim acompanhar um pouquinho sobre essa evolução quando a gente vai para uma sala de aula, quando a gente vê tecnologias novas sendo empregadas dentro de sala de aula. E aí a gente percebe que a gente tem que mudar um pouco, porque a geração que a gente trabalha é uma outra geração, não é mais a geração que a gente conhecia. E aí eu brinco com os professores quando eu vou falar. Muitas pessoas perguntam, a gente está preparado para receber essas crianças? Eu tenho acompanhado muitos pais dizendo, meu filho é hiperativo. Hoje, se a gente for pensar, é a geração hiperativa, a geração da hiperatividade. E isso é muito difícil, porque às vezes os professores não estão acompanhando essa rapidez com que a geração está buscando essas informações, né? A gente fala muito de robótica, a gente fala muito de internet das coisas, a gente fala muito sobre quarta revolução industrial, e isso é o que está acontecendo no nosso planeta como um todo. E a gente precisa que isso aconteça de uma forma transparente para essas crianças, né? As crianças estão nos passando a perna. Antigamente a gente ia ensinar alguma coisa na sala de aula e a gente dizia, olha criançada, esse aqui é o A, depois é o B, depois é o C. E na verdade, gente, até costumo fazer uma provocação, que somente um desses vai ter emprego garantido na próxima década, né? Porque as gerações que nasceram a partir de 2015 vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. E a gente tem que preparar essas pessoas, a gente tem que preparar essas crianças. Acho que tem quer um microfone para ouvir? Tem ali um fone, né? A gente tem que preparar essas crianças e esses adolescentes para que eles vejam o futuro como uma coisa positiva e que vão ter espaço no mercado de trabalho. A gente tem que quebrar paradigmas, isso não é fácil. A gente tem que pensar o seguinte, como que as crianças agem hoje em dia? Como que elas trabalham? Né? Quais são as profissões que vão ter no futuro? Eu fiz uma palestra outro dia para alunos de 2º grau, porque a evasão nas universidades é muito grande. Eles entram para fazer um curso e tem uma evasão muito grande. 40% das universidades hoje estão formando profissionais sem profissão. Isso é um levantamento do MEC. Isso é muito preocupante. E a desistência é muito grande. Por quê? Eles escolhem um curso, terminam o curso, que não tem mais profissão naquele formato. Eles já se formam obsoletos. Isso é ruim. Então, eu fui fazer uma palestra outro dia para um grupo de alunos do 2º grau, eram mais de 100, e eles chamaram para falar sobre profissões do futuro. E eu fui lá falar sobre profissões do futuro, e foi um engenheiro, foi um odontólogo, um dentista, foi um advogado, e todos eles falaram sobre a profissão. E eu cheguei lá e falei, olha, eu fiquei por último,
E eu não vou falar sobre profissões do futuro. Eu peguei um estudo da Singularity University de São Francisco, onde fala sobre o que vai usar no futuro, quais são as tecnologias, o que se espera até 2038. Então eu falei assim, então eu vou falar um pouquinho sobre o futuro, o que está acontecendo, o que a gente espera, e a partir daí vocês consigam desenvolver o que vocês querem aprender, o que vocês querem estudar, qual é o foco que vocês vão ter. E aí a gente pensou e falou assim, poxa, quais são as tecnologias que estão mais falando hoje? Blockchain, nós temos inteligência artificial, nós temos drones. Hoje a gente já vê na televisão entrega com drone, a gente já vê na televisão entrega para transplante de órgãos com drone, foi feita uma entrega agora. A gente vê a parte da agrobusiness no Brasil, muitos usando esses equipamentos. Então são tecnologias, e o drone tem o quê? Tem inteligência artificial dentro do drone? Tem. Ele tem impressão 3D, porque você pode criar um frame como um drone como esse, impressão 3D. Você pode... Tem internet das coisas, porque apesar do tamanho em drone não é documento, apesar do tamanho, ele é muito tecnológico. Tem a parte de design thinking, então a gente trabalha dentro da escola pensando assim, tá, por que o drone tem que ter 4 Ls? Por que ele não pode ter 2? Por que ele não pode ter 6? Um aluno meu de 7 anos falou assim, eu quero fazer o drone banana. Então bora, então vamos fazer o drone banana, mas será que ele vai voar? Será que a gente está aproveitando as oportunidades para passar esses conhecimentos para as crianças? Às vezes não. Então é todo um contexto. E como é que esse drone faz para que ele faça a atividade que você mandou ele desenvolver? Você pode programar esse drone, você pode criar a própria inteligência do seu drone. Eu mostro esse drone pequenininho porque existe uma questão regulamentar. As crianças não podem pilotar drones. A criança não pode pilotar drone, porque a regulamentação não permite. O drone, como equipamento profissional, ele é equiparado a uma aeronave convencional. Então ele sofre as regras da ANAC, ele sofre as regras do DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, porque ele divide o espaço aéreo com aeronaves convencionais, então eles não podem. Então a gente buscou um equipamento que fosse abaixo de 250 gramas, que aí sim a gente consegue fornecer isso para as crianças e que fosse 100% seguro. Esse equipamento aqui, se eu usar ele, se a criança botar a mão numa hélice dessa enquanto ele está voando, ela não vai se machucar. Se a menina grudar no cabelo dela enquanto está voando, também não tem problema, basta tirar a hélice e você vai desenrolar e está tudo ok. Então, é um equipamento muito seguro. Ele pesa 7 gramas. Ele pesa 7 gramas. E aí a gente tem que pensar o seguinte, como é que a gente pode desafiar? E aí eu estava falando para vocês sobre a geração do futuro, a geração F5. Os americanos gostam muito dessa geração, não é o furacão F5, e sim uma criança que está full time conectada na internet, no celular, é uma criança que ela é autodidata, ela busca informação no YouTube. Minha filha foi estudar agora, ela tem 12 anos, ela foi estudar matemática e ela foi me perguntar e eu falei, puxa, mas eu não consigo, eu não lembro. Ela, peraí que eu vou procurar no YouTube. E ela aprendeu várias formas de fazer o mesmo exercício de matemática. Então eles buscam essas informações. Eles têm uma necessidade muito grande com o universo de informação que tem, uma necessidade de se alimentar daquela informação. Então é o feed, querem. E quando eles veem esse universo super amplo de informações, eles se focam, filtram aquilo que interessa e se focam naquilo. E eles são muito flexíveis. Uma hora eles estão falando sobre isso, outra hora eles estão falando sobre aquilo. Antigamente, no meu tempo, quando a gente buscava informação, a gente perguntava para os anciões, ou seja, para as pessoas mais velhas. Como é que faz? Como é que não faz? Hoje, a gente busca na internet. A gente busca na internet. Tem um videozinho que eu gosto de passar. Tá com som? O videozinho? Sabe o que é fujo? Foi muito criança pra saber disso. Mãe, o que é fujo? Funge? Pergunta pro seu avô. Pergunta pro ancião. Avô, o que é fujo? Fúgido. Nem ele sabia. Fúgido Essa é a geração que a gente está falando. Fúgido é uma coisa que tem luz.
uma coisa que brilha. Assim como você é fúlgido. Essa é a geração que a gente tem dentro de sala de aula. E é para isso que a gente tem que se preparar para essa geração. É para isso que a gente tem que trazer essas tecnologias e esse novo paradigma de educação. Como atender os superativos, os hiperativos? Porque eles vão buscar informação. Não adianta eu chegar na sala de aula e dizer: criança, se você sabe o que é um drone, não só sabe como eles têm drone em casa, ou o tio dele, ou o avô dele, todo mundo tem. Entendeu? Então é uma coisa da realidade deles. Então a gente parte do princípio que eu não posso ensinar a mesma coisa do mesmo jeito para um monte de criança. Eu tenho que ensinar uma coisa de uma forma muito mais abrangente, né? E o drone é uma ferramenta muito importante para engajar essas crianças nesses projetos, né? O que o drone favorece? Eu tenho aqui, fui ensinar para ver umas crianças qual a diferença de peso e massa usando o drone. Pô, ele não voa. Não tem tangível para ele o que é o peso, o que é a massa, qual é a gravidade, por que ele cai no chão, por que ele não fica parado no ar. Ele voa no espaço? As crianças me perguntam, ele voa no espaço? Será? Vamos fazer teste? Né? Por que ele não voaria no espaço? O que é empuxo? Como é que o drone se comunica? A câmera do drone se comunica com o óculos de realidade virtual? Com ondas? Vamos entender o que é onda? Então eu aproveito várias oportunidades para ensinar um monte de coisa, matemática, ciências, tecnologia. Ele não tem uma câmera? Essa câmera não capta a imagem? Não é a parte artística? Como é que a gente pode captar uma imagem? E a gente usa muito esse tipo de equipamento para fazer imagens de reportagens, imagens artísticas, né? Então é muito importante essa ferramenta quando usada como ferramenta, como meio e não como fim. E essa é a proposta que a gente tem da Drone Kids, é trabalhar como meio, não como fim, né? A gente tem hoje, atualmente, 2 módulos. Um módulo que é para as crianças mais jovens, para elas aprenderem a pilotar, e a gente foca muito na questão da nova base comum curricular, né? Que é matemática, é física, é um reforço do que ele aprende em sala de aula, e ele vai lá ter um reforço, ele vai tangibilizar aquela abstração que ele teve em sala de aula. No módulo 2 já é um módulo um pouco mais evoluído, onde ele vai passar por como se fosse uma linha de montagem de drone, onde ele vai aprender primeiro a desenvolver o seu drone com design thinking, depois ele vai entender como projetar isso no computador, como transferir isso para uma impressora 3D como um projeto, como depois colocar uma placa eletrônica, ele vai aprender sobre uma série de coisas e ao final do curso ele vai ter um equipamento que ele vai poder levar para casa como um equipamento que ele mesmo criou em sala de aula. Aqui algumas utilizações do drone hoje em dia, né? Hoje o drone está sendo empregado em todas as... A profissão de piloto de drone já é regulamentada em alguns países. Singapura, é regulamentado na China, é regulamentado em Dubai, nos Emirados Árabes. Então eles estão regulamentando, e aqui também vai ser regulamentada a profissão de piloto de drone. Na verdade, gestor de drone. O bacana também é que as crianças depois podem participar de campeonatos de corrida de drones. Elas podem participar de campeonatos que eles dizem que é a nova Fórmula 1. A ESPN já cobre esses campeonatos, a Red Bull já patrocina, a Allianz patrocina, e é muito divertido. É assim que as crianças pilotam, como se elas estivessem dentro do drone. Então, hoje o drone contempla todas essas competências e habilidades. E é muito fácil a gente participar com as crianças, tem o engajamento deles na tecnologia. Quem são os precursores dessa tecnologia do STEAM que todo mundo fala, né? Leonardo da Vinci, ele era pintor, ele era artista, ele era físico, ele era matemático, ele era engenheiro. Então ele trazia todos os conhecimentos, os conteúdos para uma realidade, para resolver problemas reais e não problemas que a gente criou para eles resolverem.
E aí a gente vem para a educação 4.0, o que é importante na educação 4.0. Como é que a gente cria um projeto, como é que a gente tem a experimentação durante a sala, como é que a gente fixa isso na cabeça das crianças. E hoje essas crianças elas são mais colaborativas do que competitivas, né? E isso é um novo reposicionamento, né? É mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês, né? E eu espero que tenham compreendido que a questão do drone não é simplesmente uma diversão, uma brincadeira, e sim um conteúdo educacional, uma metodologia de ensino através de uma ferramenta de engajamento. Obrigado, pessoal.